A inveja muitas vezes começa de forma silenciosa. Você vê alguém prosperando, sendo reconhecido ou vivendo algo que você desejava, e um pensamento surge: eu queria ter isso. Pode ser o trabalho, o dinheiro, a aparência, os dons, um relacionamento ou até a atenção que a pessoa recebe. No começo parece algo pequeno, quase inocente, mas quando esse pensamento é alimentado, ele cresce dentro do coração. Sem perceber, você começa a comparar sua vida com a vida dos outros. Passa a observar o que falta em você em vez de lembrar o que Deus já fez. A alegria começa a diminuir, a paz vai ficando fraca, e aquele peso silencioso começa a aparecer. Talvez ninguém perceba por fora, mas por dentro existe luta. Você até tenta se alegrar pelos outros, mas algo parece travar o coração. E então vem a culpa, porque no fundo você sabe que não queria sentir isso. Você queria ter um coração leve, mas se vê preso em pensamentos que não gostaria de ter. Se você já se sentiu assim, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E mais importante ainda, Deus não se afasta de você por causa disso. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece cada pensamento e cada conflito escondido. E mesmo assim, Ele não quer te rejeitar. Ele quer te curar. Hoje pode ser o começo da sua liberdade. Se você quer um coração livre, escreva: Senhor, cura meu coração. A inveja não é apenas um sentimento passageiro. Ela se torna perigosa quando começa a mexer com sua visão sobre Deus. Porque, no fundo, a comparação planta uma dúvida silenciosa: será que Deus esqueceu de mim? Quando você vê outros recebendo aquilo que você tem pedido, é fácil sentir que ficou para trás. Mas a verdade é que a inveja não distorce apenas emoções, ela distorce a fé. Ela tenta fazer você acreditar que Deus é melhor para os outros do que para você. Só que isso não é verdade. Deus não é injusto. Ele não é descuidado com a sua vida. Ele conhece suas orações, até aquelas que você fez chorando e ninguém ouviu. Ele sabe o que você suporta hoje e o que ainda não é tempo. Porque cada vida tem um caminho único nas mãos de Deus. Deus não copia histórias. Ele escreve jornadas pessoais. Alguns recebem cedo, outros mais tarde. Alguns vivem bênçãos visíveis, outros carregam milagres silenciosos que poucos percebem. Comparar caminhos sempre vai ferir o coração, porque você está medindo sua história pela estrada de outra pessoa. E isso nunca trará paz. Mas quando você entende que Deus está conduzindo sua vida de forma individual, algo muda dentro de você. Você começa a descansar, e a confiança volta a nascer. Mente com fé: Deus está cuidando de mim. Deus nos dá uma direção clara em Salmos 37, versículos 4 a 6. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Essa promessa não é um convite para correr atrás do que os outros têm. É um chamado para se aproximar de Deus primeiro. Quando você se alegra no Senhor, algo começa a mudar dentro de você. Seus desejos deixam de ser moldados pela comparação e passam a ser alinhados com o propósito de Deus para a sua vida. Você começa a querer o que realmente vai te abençoar, e não apenas o que parece bonito na vida dos outros. Entrega o teu caminho significa soltar o controle. Significa parar de tentar forçar resultados. Parar de se comparar para provar valor. Parar de correr atrás de validação. Confiar é descansar mesmo sem entender o tempo. É acreditar que, quando Deus abrir uma porta para você, será no momento certo e da maneira certa. E quando Ele fizer brilhar sua vida, não será algo emprestado da história de alguém. Será algo preparado especialmente para você. Declare com fé: eu escolho confiar no tempo de Deus. A comparação faz você sentir que está atrasado. Ela cria a sensação de que todos estão avançando enquanto você ficou parado. E, aos poucos, surge um peso, a impressão de que você precisa provar algo. Mas a palavra de Deus nos dá um caminho melhor. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, está escrito: examine cada um os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Deus não te chamou para competir. Ele te chamou para caminhar com Ele. Em vez de olhar para a vida dos outros, volte a olhar para dentro. Pergunte com sinceridade: estou obedecendo a Deus hoje? Estou crescendo, mesmo que devagar? Estou aprendendo a perdoar,
a confiar, a permanecer firme. O crescimento espiritual quase sempre é silencioso. Não faz barulho, não viraliza, não recebe aplausos, mas tem um valor eterno diante de Deus. Enquanto o mundo celebra resultados visíveis, Deus celebra corações fiéis. Ele vê sua oração secreta, vê sua luta silenciosa, vê cada vez que você escolhe continuar mesmo cansado. Você não está atrasado, você está sendo formado. E quando você entende isso, a pressão diminui, a comparação perde força, e a paz começa a voltar. Escreva com fé: estou caminhando com Deus. Se você percebe inveja no coração, não ignore. Quanto mais cedo você levar isso a Deus, mais rápido encontrará cura. A inveja não desaparece sozinha. Quando é ignorada, ela cresce em silêncio, começa a contaminar pensamentos, emoções até relacionamentos. Ela rouba a paz, tira a leveza, faz você se sentir irritado sem saber exatamente por quê. E, aos poucos, vai apagando a alegria que você tinha. Por isso, o primeiro passo é a honestidade com Deus. Confessar não é fraqueza, é liberdade. Quando você abre o coração, você para de esconder e começa a ser restaurado. Diga ao Senhor a verdade. Pai, isso está dentro de mim, mas eu não quero viver assim. Deus não rejeita um coração sincero. Depois, escolha a gratidão. Mesmo que no começo pareça difícil, comece agradecendo pelo que Deus já fez na sua vida. A gratidão reposiciona o coração. Ela limpa a visão espiritual e te lembra que você não está vazio. A palavra diz em Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Deus não quer que você viva com um coração pesado. Ele quer te devolver a leveza. Declare hoje: eu escolho a gratidão. Uma das maiores mentiras da comparação é fazer você acreditar que Deus parou na sua vida. Ela sussurra: nada está acontecendo com você. Mas isso não é verdade. Deus nunca abandona uma obra que Ele começou. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo no silêncio, Ele está moldando você. Algumas respostas demoram porque existe preparação. Deus não libera certas coisas apenas porque você quer. Ele libera quando você está pronto. Porque Ele não quer te dar algo que depois se torne um peso. O tempo de Deus não é atraso, é cuidado. Enquanto você espera, Ele fortalece sua fé, aprofunda suas raízes, ensina você a depender dele de verdade. E muitas vezes, aquilo que parece demora é proteção. Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que te abençoa e o que poderia te ferir. Por isso, não despreze seu processo. Sua história ainda está sendo escrita. Cada oração feita em silêncio, cada lágrima que ninguém viu, cada momento em que você permaneceu firme, tudo está sendo usado por Deus. Ele não terminou com você. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que nada foi perdido. Escreva com fé: Deus ainda está cuidando de mim. Agora vamos orar juntos. Senhor, eu me coloco diante de ti com sinceridade. Tu conheces meu coração melhor do que eu mesmo. Sabes as vezes em que me comparei, das vezes em que senti inveja e das lutas que escondi em silêncio. Pai, hoje eu entrego tudo isso em tuas mãos. Eu não quero viver preso à comparação. Não quero carregar um coração pesado. Quero ser livre. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que olhei para a vida dos outros e me esqueci do teu cuidado comigo. Perdoa-me quando duvidei do teu amor e do teu tempo. Lava meu coração e purifica meus pensamentos. A tua palavra diz que, se confessarmos nossos pecados, tu és fiel para perdoar e purificar. Então hoje eu recebo teu perdão e a tua cura. Tira de mim toda a inveja, toda a amargura e toda a ansiedade. Arranca pela raiz todo o sentimento que não vem de ti e coloca dentro de mim um coração grato. Ensina-me a confiar no teu tempo. Ensina-me a descansar nos teus planos. Mesmo quando eu não entender, eu escolho confiar. Eu declaro que minha história está em tuas mãos, que meu tempo está seguro em ti, e que aquilo que o Senhor tem para mim virá no momento certo. Coloca paz onde havia comparação. Coloca alegria onde havia peso. Coloca gratidão onde havia inquietação. Que eu aprenda a celebrar o que o Senhor faz na vida dos outros sem perder a alegria do que estás fazendo em mim. E que eu nunca me esqueça, o Senhor está escrevendo uma história única comigo. Eu entrego minha mente, meu coração e meu futuro a ti.
e escolho confiar em Ti hoje. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva: Amém, eu recebo. E compartilhe com alguém que também precisa ser livre da comparação. Que a paz de Deus guarde seu coração hoje e sempre.